Quero dar agora então assim alguns exemplos, só para a gente entender, né, de maneira não muito técnica, né, mas para a gente ter uma noção de como é que funciona o cálculo desses impostos. Então eu vou construir um exemplo aqui. Imagine eu tenho lá uma situação de importação na qual eu vou ter que pagar um imposto de importação. Então a gente começa sempre por ele, sempre pelo imposto de importação. Eu vou pegar o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? É o valor CIF, né? Então o FOB mais o seguro internacional, mais os fretes, mais as despesas que eu tiver do tipo marinha mercante, consolidação, desconsolidação, essa despesa aduaneira toda que eu tiver. Eu vou então pegar o meu valor aduaneiro, multiplicar pela alíquota do imposto de importação, que eu vi através da NCM qual era, né? E vou encontrar o valor do imposto de importação. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui qualquer que eu construí, o valor aduaneiro era 26.485, se o imposto de importação era 35%, eu peguei uma alíquota também aleatória aqui, eu tenho R$ 9.269 de imposto de importação para pagar. Eu pago isso antes de pegar a mercadoria. Quando a mercadoria chega em território nacional, se for por navio, é claro, num porto, se for por avião em um aeroporto, antes de eu retirar a mercadoria de lá, eu faço o pagamento disso. É claro, eu não quero ser preciosista demais, eu não estou entrando em todos os detalhes. Por exemplo, eu posso tirar do porto e do aeroporto sem pagar um imposto de importação se eu for transferir para uma estação que eles chamam de entreposto aduaneiro do interior, né? É o tal do EAD, né? Então, eu levo para um outro entreposto aduaneiro, mas a mercadoria ainda não é minha, oficialmente, então ela transita temporariamente para o outro entreposto e quando eu for tirar do entreposto eu pago o imposto de importação. Mas o fato é que quando eu quiser trazer para minha indústria ou para minha empresa, eu terei que pagar o imposto de importação primeiro. Então pago antes de poder usar a mercadoria na minha empresa, né? Ou o insumo ou a matéria-prima. Muito bem. Depois a gente tem o cálculo do IPI, que a sequência é exatamente essa. O IPI eu vou calcular da seguinte maneira, eu vou pegar o valor aduaneiro, conforme eu expliquei agora há pouco, acrescento nele o valor devido de imposto de importação, aqueles 9.200 e pouco. Então você veja que o valor do imposto de importação passa a compor a base de cálculo do IPI, né? Somo os dois, encontro a minha base de cálculo, aplico a alíquota do IPI, que eu determinei pelo NCM, e vou então encontrar o valor do imposto devido. Então, se eu quiser colocar números aqui, o valor aduaneiro era 26.485, o valor do imposto de importação 9.269, a base de cálculo do IPI 35.754, que é a soma do valor aduaneiro mais o imposto de importação. Sobre este valor, eu aplico a alíquota do IPI, para este exemplo eu coloquei uma alíquota de 5%, e o valor do IPI que eu vou pagar nesta importação, 1.787,74. Também neste caso, eu tenho que pagar o IPI antes de trazer os itens que eu importei para minha indústria ou para minha empresa. Depois tem a questão do PIS da importação e da COFINS da importação, né? Aí o cálculo é um pouco mais complicado, né? De maneira geral, a gente vai ter o valor aduaneiro multiplicado pela alíquota do PIS e encontro o PIS devido. Então, é um pouco mais complicado, não, um pouco mais simples, né? Eu vou pegar o valor aduaneiro, vezes 1,65%, que é a alíquota do PIS, e encontro o valor do PIS a pagar sobre a importação. De novo, essa alíquota é a mais comum, pode variar, mas é a mais comum para PIS de importação. No caso da COFINS de importação, aí nós vamos ter valor aduaneiro vezes a alíquota da COFINS, vai dar o resultado da COFINS que eu tenho que pagar. Para o meu exemplo aqui, estou pegando o valor aduaneiro de 26.485, 7,6% de COFINS, este é o valor da COFINS que eu tenho para recolher, né?